Para contar também que o Vasco deve gastar R$ 500 mil pelo empréstimo até o fim da temporada do atacante Lelê, o artilheiro do Campeonato Carioca, cara que marcou gols no Fluminense, no Botafogo e no Vasco. O empréstimo vai se dar depois do Campeonato Carioca, até porque ele está defendendo volta redonda. O Vasco e o Itaboraí, que é dono dos direitos econômicos, só precisam definir o número de parcelas. O Vasco gostaria de fazer um parcelamento um pouco mais longo e o Itaboraí defende o parcelamento em 2 vezes. Já já eu vou trazer aqui o Luiz Melo, que foi o único dirigente dos clubes do Rio que conversou com a imprensa na CBF sobre o Conselho Técnico. E ele tem informações importantes sobre o Vasco para passar para nós aqui, tá? Vou trazer também o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, na entrevista coletiva que ele deu agora à noite, importantíssima, explicando esta questão, por exemplo, porque não votou agora rebaixar apenas 3. Quais são os prejuízos? Olha, deixa eu começar esse nosso trabalho aqui, falando de Vasco, com a questão dos goleiros do Vasco. O Francisco Leonardo, amigo da nossa querida Deise, que é nossa produtora na Tupi, do programa do Show do Apolinho, e ela disse: Wellington, ele é seu fã e quer te acompanhar e pediu para você explicar essa questão dos goleiros. É simples, viu, Léo? Os goleiros do Vasco, eles foram inscritos depois da data limite para a rodada de número 3 do Campeonato Carioca. E por esse motivo, o House terá que ser o goleiro titular. O Jair foi inscrito depois, mesmo recuperado da lesão, está fora do jogo clássico de quinta-feira contra a equipe do Botafogo. Então o House será o goleiro titular do Vasco da Gama. Deixa eu trazer já de imediato o Luiz Melo para participar conosco. Lembrando que o Vasco estreia contra o Atlético na primeira rodada, no sábado 15 ou domingo 16 ou na segunda 17 de abril, lá em Belo Horizonte. Na segunda rodada, o Vasco recebe o Palmeiras no final de semana em São Januário. Na terceira rodada, o Vasco recebe o Bahia, também em São Januário, 29, 30 ou 1º de maio. E na quarta rodada, o Vasco já tem um clássico contra o Fluminense. São as 4 primeiras rodadas da Série A do Brasileirão para o time do Fluminense. O conselho técnico de hoje foi demorado, hein, Luiz Melo? A gente falou sobre vários assuntos importantes, desde a discussão sobre o aumento do estrangeiro até realmente a questão do VAR, arbitragem. Acho que foi bem proveitoso, estavam todos os clubes aqui, a gente conseguiu trocar um pouco de ideia, entender um pouco do CNM, o que ele queria em relação à arbitragem. Acho que a arbitragem foi um pouco um tema que demorou um pouco mais. E o presidente de São Paulo saiu muito satisfeito com a maturidade dos clubes. Concordo, acho que a gente está melhorando o nível de conversa, a gente está tentando buscar consensos, a gente está tentando trazer melhores práticas de outros campeonatos para realmente aplicar aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro também. Para você foi uma coisa especial participar desse conselho técnico da Série A, devolver o Vasco ao seu devido lugar? Ao seu habitat natural. Eu acho que o Vasco realmente está no momento. A gente cada vez mais tem feito investimento, a gente entende que o Vasco sempre foi um time de Série A, a gente passou por alguns problemas no caminho, mas é muito mais fácil logística, o Vasco realmente é um time de Série A e ninguém tem que discutir isso. Agora vai abrir o campeonato contra o Galo lá em Belo Horizonte e depois recebe o Palmeiras no Rio de Janeiro, 2 tacadas nas 2 primeiras. Essa é a Série A, né? Não adianta estar reclamando de um lado. Escolher, né? Mas assim, a Série A é formada por grandes clubes. Acho que o Vasco está se preparando, está trazendo atletas internacionais de seleção para que a gente possa disputar esses campeonatos da melhor forma possível. Vocês discutiram o negócio de cair 3 e não 4? A gente foi conversado no final, é algo que a CBF entende que é uma discussão mais ampla, que demanda um pouco mais de debate, impacta em várias séries do Campeonato Brasileiro e a gente ficou de se reunir na medida que começar o campeonato para que realmente a gente tenha a melhor concepção para o Brasil, porque na verdade o Brasil é o único país no mundo que tem essa questão de 10 em 4. Mas se valesse isso para o ano passado, o Vasco não subiria. Acho que a gente tem que pensar no produto. Acho que a gente está pensando no produto, a gente cada vez mais tem que melhorar o produto. Como produto, você ter 20% sempre caindo, acaba também sendo um produto difícil. Isso impacta na cadeia inteira. Então, a gente está aqui tentando melhorar o produto e a gente tem que pensar em como a gente pode deixar esse torneio mais estável, com os clubes mais saudáveis e de forma mais natural.
dessa questão de Maracanã, de concorrência? A gente já falou várias vezes, o Vasco da Gama tem interesse, ele tem se aliado a parceiros fortes, estratégicos, para que a gente possa fazer a gestão do Maracanã da melhor forma possível. Isso que é o importante, né? E o Vasco não quer o Maracanã para ele, quer o Maracanã para todos. É isso. O nome do nosso consórcio é basicamente isso, Maracanã para todos, onde a gente entende que todos os clubes vão poder jogar. O Flamengo, o Botafogo, o Fluminense e o Vasco vão poder jogar. E a gente pensando no instrumento público chamado Maracanã, onde melhor eficiência, é melhor para a população carioca, que no fundo foi quem pagou um pouco dessas obras. Para a gente fechar, esses desfalques por causa do regulamento no clássico contra o Botafogo, chega a preocupar? A gente está formando um grupo, é um pouco estranho para a gente, na verdade todos os campeonatos têm a questão da inscrição no dia anterior à partida, a gente poderia ter algumas situações esdrúxulas onde num jogo de domingo tem um jogador expulso que ia poder jogar no jogo de amanhã, no jogo de quinta-feira na verdade. É algo para a gente pensar, que de repente mudar o próximo regulamento do Campeonato Carioca para que a gente tenha o melhor produto. De novo, a gente está discutindo a melhor formatação de produto. Maravilha, foi bom te ver. Obrigado, agradeço. Aí o CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo, participando com o nosso canal, falando, direto da sede da CBF e trazendo estas explicações, também falando sobre Maracanã. O Vasco quer o Maracanã para todos os clubes, não só para Flamengo e Fluminense, como hoje, mas quer para Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo também. De imediato, deixa eu trazer o presidente Edienaldo Rodrigues explicando como foi esse conselho técnico. Os clubes saíram satisfeitos, e a CBF, qual o grau de satisfação após o conselho técnico da Série A, presidente? Olha, a CBF sempre vai ser assim na nossa administração, onde todos possam ter o seu livre pensar e o seu livre falar. Os clubes não podem ser amordaçados naquilo que eles pensam e que esperam que seja o melhor para eles. Portanto, a gente tem os clubes como parceiros e nós sempre vamos trabalhar de uma forma conjunta com clubes, com federações, no sentido do fortalecimento do futebol brasileiro e todas as questões que forem debatidas sejam totalmente de uma forma democrática e com votação onde cada um possa expressar ali a sua vontade. Presidente, por que a CBF decidiu contribuir ou colaborar para que o debate em relação à mudança dos números rebaixados fosse postergado? Porque fere direitos adquiridos e também porque não houve ali uma anterioridade na discussão do assunto. A gente não pode ir para uma competição que inicia hoje exatamente com o regulamento geral de competições e com o regulamento específico da competição, onde os clubes que foram rebaixados em 2022, eles sabendo que teria condições de voltar com 4, subindo 4 e depois de última hora ser 3. Isso abriria discussões de uma situação que poderia ter judicialização de competições por conta daqueles que se julgassem prejudicados. Portanto, a CBF colocou de uma forma muito também democrática que todas as questões serão sempre democráticas, mas dando a todos o direito de participarem daquilo que envolvam eles. Nós não poderemos discutir rebaixamento só com os clubes da Série A, porque tem impacto na Série B, tem impacto na Série D, na Série C e na Série D. E também a gente cumpre rigorosamente as leis e o Estatuto do Torcedor, a Lei Pelé, determina que competições sejam pelo menos em um calendário por 2 temporadas. Se você verificar, a Série C do Campeonato Brasileiro, ela teve uma modificação para pontos corridos no ano passado. Nós temos que repetir nessa mesma temporada o mesmo calendário que foi para a Série C em 2022. Então isso aí iria trazer judicialização para as competições que não impactam somente no futebol brasileiro, mas também em jogos de Conmebol, em jogos de Mundial, enfim. Teria situações que seriam muito difíceis. Os clubes entenderam totalmente essa questão e todos retiraram, não houve nem discussão do assunto porque faltou ali debate. E a CBF já se propôs, ela própria se colocou, para que dentro desse semestre
esse tema possa ser debatido amplamente, dando a todos a condição de votarem, e isso clubes da Série A, Série B, Série C, Série D. Presidente, acho que para o ano que vem é possível, então, que isso aconteça, dependendo do que for o resultado desse debate? Sim, aí vai ser uma situação que vai ser colocada e debatida. A gente espera fazer essa reunião em maio ainda, para que possa não ser tão distante, porque a competição inicia em abril, ali no dia 15, 16 de abril, e provavelmente ali 40 dias, 45 dias de competição, a gente já possa estar debatendo todo esse tema, e seja à vontade dos clubes. A CBF não tem nenhuma posição de ser contra ou a favor. Ela respeita sempre, desde que debatido, como vai ser debatido, todas as questões que o futebol brasileiro nos traz. Presidente, acho que a principal causa a ser debatida, que na verdade não foi nem votada, né, foi já imposta ou aceita pela CBF, é a questão do racismo. Quais são as multas, as punições a partir de agora? Como vai funcionar essa nova regra? Olha, com relação ao racismo, a gente está falando de um tema que já existe há séculos. E passa décadas, se discute e nada se chega. Parece que pagar para ser racista, isso eu acho que não pode perdurar. O que a CBF coloca é um regulamento geral de competições, que é uma prerrogativa da entidade, através do seu estatuto. Isso não se debate, isso não se coloca em votação, o regulamento geral de competições. Isso é dentro de um sentimento de toda a sociedade, de sentimento de toda a entidade, de colocar questões, entendeu, que seja mais razoáveis com relação ao combate a qualquer discriminação, principalmente a racial. E a CBF sim colocou que pode acontecer através de ato administrativo da presidência, de acordo com o que vier em uma súmula com relação a esse tipo de infração, colocando à disposição do STJD, isso depois de passar por uma comissão que a CBF vai instituir, para que possa averiguar de uma forma muito criteriosa essa situação, no caso que for racismo ou qualquer outra discriminação, e que seja esse colegiado submetendo o seu entendimento à presidência da CBF, que a presidência vai fazer um ato oficial, verificando ali qual a pena e encaminhando ao STJD, não só ao STJD, mas também a Polícia Civil e o Ministério Público naqueles casos que for de racismo. Como você pretende montar essa comissão, presidente? A comissão, com toda a prerrogativa que o Estatuto também dá à CBF, a gente pode criar comissões no sentido de que possa ser debatido o futebol brasileiro, ou comissões para que possam serem auxiliares da presidência em qualquer tipo de situação. E essa sim será uma comissão que a CBF pensa em criar logo que for possível, também antes que a competição inicie.